Olá, terceiro ano, sou a professora Jaqueline e estamos começando mais uma aula. Também vamos começar hoje um novo conteúdo, que é o estudo da circunferência. Em outros anos, nós já estudamos a circunferência, mas agora no terceiro ano nós vamos estudar a circunferência não apenas na sua forma geométrica, não apenas com o seu desenho, mas também vamos ver outras formas de representar a circunferência. Para fazer o estudo da circunferência, nós vamos trabalhar alguns tópicos. O tópico da aula de hoje é equação reduzida da circunferência. Nas próximas aulas ainda vamos ver equação geral da circunferência, posições relativas entre o ponto e a circunferência, posições relativas entre a reta e a circunferência e posições relativas entre circunferências. Nessa aula, como eu já disse, nós vamos começar a ver uma forma de representar a circunferência através de uma equação. E o tipo de equação estudada vai ser a equação reduzida. Mas antes disso, vamos revisar alguns conceitos básicos. Então, vamos começar relembrando o que é uma circunferência. Então, de maneira bem simples, a circunferência é um conjunto de pontos que estão a uma mesma distância de um ponto central. Esse ponto central também é chamado de origem da circunferência. A circunferência também tem alguns elementos extremamente importantes para o seu estudo. O primeiro deles é o raio. O raio é a linha que liga o centro a qualquer ponto da circunferência. Esse raio vai ser representado pela letra R. Também podemos dizer que é a distância que vai do centro a qualquer ponto dessa circunferência. Outro elemento importante é o diâmetro. O diâmetro é um tipo de segmento chamado de corda que liga dois pontos da circunferência. A grande questão aqui é que o diâmetro ele liga dois pontos da circunferência passando pelo centro. Também podemos dizer que o diâmetro é 2 vezes a medida do raio. Então, se eu disser que eu tenho numa circunferência um raio medindo 5, significa dizer que o seu diâmetro vale 10. O terceiro elemento importante da circunferência é a corda. A corda é um segmento que também liga dois pontos da circunferência. A diferença entre uma corda qualquer e o diâmetro é que em uma corda qualquer eu não vou passar esse segmento pelo centro, diferente do diâmetro, que ele passa obrigatoriamente pelo ponto central. Também é importante a gente relembrar a diferença básica entre um círculo e uma circunferência. Então, vamos ver aqui as duas imagens. Na primeira imagem aqui, nós temos a circunferência e na segunda, nós temos o círculo. Notem que as duas figuras possuem um formato circular, são redondas, mas a circunferência é apenas o contorno, é apenas a linha que contorna a região circular. Então, ela não possui área, ela é vazia no seu interior. Um exemplo de circunferência é um anel. Eu também poderia citar aqui um bambolê, porque são figuras que possuem apenas o contorno. O círculo, por sua vez, é a região interna, é o espaço que aquela figura ocupa. Então, como exemplo, nós podemos citar uma moeda. Dando continuidade ao estudo mesmo da circunferência, nós vamos ver que as circunferências elas podem ser representadas através de equações, assim como a reta que nós estudamos nas aulas anteriores. O primeiro tipo de equação que nós vamos trabalhar da circunferência é a equação reduzida dessa circunferência. Para isso, eu quero que vocês entendam o seguinte. Se a gente considerar um plano cartesiano, nós vamos ter uma circunferência nesse plano cartesiano e vamos precisar determinar nesse plano cartesiano quem é o centro da circunferência e eu vou chamar
os valores de x e de y do centro de A e B. Então, reparem bem no que eu estou dizendo. Quando eu falar aqui A, eu estou me referindo ao valor de x do centro. E quando eu falar em B, eu estou falando do valor de y do centro. Outro elemento que a gente viu e que nós vamos precisar para escrever a equação é a medida do raio da circunferência. Então, para escrever a equação, nós vamos precisar de 3 coisas. Vamos precisar conhecer o centro da circunferência, onde o valor de x é A, o valor de y será B. Vamos precisar da medida do raio dessa circunferência e vamos precisar escolher um ponto qualquer, que aqui a gente vai chamar de x e de y. Agora, observem como é que a gente vai chegar na equação. Então, olhem o seguinte, que quando a gente localiza um ponto qualquer na circunferência e liga esse ponto até o centro, nós vamos ter aí a formação de um triângulo do tipo retângulo. Então, olha bem para esse triângulo que foi formado. Quando a gente tem triângulo retângulo, a gente pode também observar que eu vou ter um dos lados como a hipotenusa e os outros lados serão os catetos. A hipotenusa, nesse caso, vai ser o raio. Então, vamos relembrar um pouquinho sobre Teorema de Pitágoras. No Teorema de Pitágoras, se a gente tem um triângulo retângulo, nós vamos ter o lado A, que é a hipotenusa, e vamos ter os outros dois lados, que eu posso chamar de B e C, que serão os catetos. Pelo Teorema de Pitágoras, nós temos que hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Portanto, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Se a gente levar esse teorema para a nossa circunferência, nós vamos ter a seguinte questão. Esse cateto, que antes era o cateto C, ele vai ser a diferença entre y do ponto menos o y do centro. E esse cateto, que antes era chamado de B, vai ser a diferença de x do ponto menos o valor de x do centro. Colocando isso no Teorema de Pitágoras, nós vamos ter a seguinte equação. Então, essa equação é o modelo da equação reduzida da circunferência. Eu quero que vocês entendam bem como é que ela é formada. Então, vocês vão encontrar a equação reduzida se vocês pegarem x menos A. Quem é A? A é o valor de x do centro. Tudo isso ao quadrado, mais y menos B, que é o y do centro, ao quadrado, igual à medida do raio ao quadrado. Esse é o modelo que nós vamos usar para escrever qualquer equação reduzida da circunferência. Então, vai ser x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual à medida do raio ao quadrado. Anotem, gravem e jamais esqueçam desse modelo de equação reduzida da circunferência. Então, vamos ver agora, através de exemplos, como é que a gente utiliza a representação da equação reduzida em exercícios. Então, no exemplo 1, está dizendo o seguinte: considerando a equação da circunferência x menos 2 ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado igual a 16, determine o centro e o raio dessa circunferência. Então, se a gente tiver gravado o modelo da equação reduzida, vai ficar fácil a gente entender quem é o centro e quem é o raio dessa circunferência. Então, vamos começar comparando as duas equações. Esse é o modelo da equação reduzida. Agora, a gente precisa comparar com a equação reduzida que foi dada. Então, vejam.
x é x. O A, pela comparação, vocês já vão perceber que vai ser 2. O B, aqui pela comparação, vai ser menos 5. E o raio ao quadrado está 16. Professora, eu não estou entendendo muito bem. Vamos lá. Eu preciso saber quem é o centro primeiro. Como é que eu vou descobrir o centro? Eu disse no começo da aula que o centro é um ponto formado pelo valor de A e pelo valor de B. Então, eu vou conseguir descobrir o centro se eu descobrir quem é A e quem é B. Como é que eu descubro o valor de A? Fazendo essa comparação aqui, ó. O A, ele vai estar aqui no lugar do 2. Então, eu posso dizer que A vale 2. Uma dicasinha. Quando eu for comparar, aqui na equação está menos 2. Então, o A sempre vai ser o valor oposto do que está aqui. Se aqui embaixo tiver menos 2, então esse A vai ser 2 positivo. Se aqui tivesse mais 2, o A seria menos 2, porque o A sempre vai ser o valor oposto que aparecer aqui na equação. Agora vamos comparar o B para a gente descobrir. Quando a gente compara aqui o B vai ser igual a menos 5. Professora, por que B é igual a menos 5? Quando a gente compara aqui, ó, B, ele está comparado com mais 5. Só que por conta do sinal aqui negativo, então o valor de B sempre será o oposto. Se aqui está mais 5, então B vai ser menos 5. Se aqui tivesse menos 5, o valor de B seria 5 positivo. Então, o centro, eu já sei dizer quem é. Eu sei que o meu centro vai ter x igual a 2 e y igual a menos 5. Falta agora descobrir quem é o valor do raio. Para descobrir o valor do raio, eu vou comparar essa parte aqui da equação. Nessa parte da equação, eu descubro que o raio ao quadrado é igual a 16. Então, eu vou pegar a equação r ao quadrado igual a 16. Quando eu resolver, esse ao quadrado vai passar para o 16 em forma de raiz. Então, o raio, na verdade, vai ser a raiz quadrada de 16. Então, o raio é igual a 4. Portanto, o centro é 2 e menos 5 e o raio é igual a 4. Vamos ver aqui o exemplo 2. No exemplo 2, a gente tem: escreva a equação reduzida da circunferência que tem centro menos 3 e 6 e raio igual a 5. Observem, no exemplo 1, a gente tinha a equação e precisava descobrir quem era o centro e quem era o raio. Agora, no exemplo 2, a gente tem o contrário. A gente sabe quem é o centro, sabe quem é o raio e tem que escrever a equação. Então, para poder começar, a gente vai determinar aqui primeiro o modelo da equação reduzida. Então, esse modelo precisa ser memorizado. Então, vou repetir mais uma vez. É x menos x do centro ao quadrado mais y menos b, que é o y do centro, ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Se eu já tenho esse modelo, eu só preciso substituir os valores. Então, o meu A é menos 3. Então, trocando aqui o A por menos 3, eu vou ter x menos menos 3 ao quadrado. O meu B é 6, então, trocando aqui o B por 6, eu vou ter mais y menos 6 ao quadrado. E trocando o meu raio por 5, eu vou ter 5 ao quadrado. Fazendo agora os jogos de sinais,
eu vou ficar x mais 3 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado. E o que eu preciso resolver é 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é igual a 25. Então, escreveu nesse formato, chegamos já na equação reduzida da circunferência. Então, professora, é só isso mesmo? Sim, é só isso. Se você souber o modelo da equação reduzida da circunferência, basta você trocar os valores de A, de B, que são os valores de x do centro e y do centro, e o valor de R, que é o valor do raio. Trocou, você já vai ter a resposta. No exemplo 3, nós temos o seguinte. Observe no plano cartesiano abaixo a representação gráfica de uma circunferência. Então, nós temos a circunferência aqui, agora desenhada. A questão quer saber o seguinte, qual é a equação dessa circunferência? Pelo modelo aqui, vocês vão ver que eu vou ter que descobrir a equação reduzida da circunferência. Para conseguir descobrir qual das alternativas está correta, eu preciso conseguir encontrar quem é o valor do centro, ou seja, eu preciso descobrir quem é o A, preciso descobrir quem é o B e também preciso descobrir quem é o raio. Então, vamos ver como é que a gente vai ter que responder isso aqui. Então, primeiro, a gente vai olhar para a figura para identificar quem é o valor de A, quem é o valor de B, que formam o centro, e também pela figura a gente vai descobrir qual é a medida do raio. Então, vamos começar aqui. Esse é o meu centro da circunferência e eu tenho que descobrir quem é o valor de x desse centro. Então, olhando aqui no plano cartesiano, o valor de x está sendo 3. Portanto, esse é o valor de A. Olhando aqui agora o y, nós vamos ver que o y aqui é o 4. Então, esse vai ser o valor de B. Sendo assim, o nosso centro, formado por A e B, vai ser 3, que é o valor de x do centro, e 4, que é o valor de y do centro. Agora, para determinar o raio, eu também vou olhar a figura. Lembrem que no início da aula eu disse que o raio é a medida ou a distância que vai do centro até um ponto qualquer dessa circunferência. Então, se eu olhar aqui do centro até um ponto qualquer da circunferência, eu vou ver que esse raio está ocupando o espaço de medida igual a 2, porque ele está indo aqui do 4 até o número 2. Então, de 2 até 4, eu vou ter 2. Então, o meu raio é igual a 2. Se eu agora tenho a medida do centro e a medida do raio, o próximo passo vai ser substituir esses valores aqui na fórmula. Gente, desculpa que eu anotei aqui os valores errados. Aqui o valor do centro é o 3 e o valor do 6, na verdade, é 4. E a medida do raio aqui é 2. Então, se a gente substituir aqui nessa fórmula, nós vamos ter x menos 3 mais y menos 4 igual a 2 ao quadrado. Resolvendo, nós vamos chegar na equação x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 4. Vejam que a gente só precisa resolver o raio ao quadrado para chegar na equação. Voltando aqui para a pergunta, nós vamos descobrir que a alternativa correta aqui é a alternativa da letra C. Bom, por hoje nós vamos terminar a nossa aula aqui, mas eu quero parabenizar aos alunos que estão acompanhando as aulas, realizando
as atividades. Então, quero parabenizar esses alunos por toda a dedicação e por todo o esforço. E dizer que a gente continua aqui na luta para que essa situação ela passe o mais rápido possível e que a gente possa voltar à nossa normalidade em breve. Então, um forte beijo, continuem se cuidando, continuem em casa, mantendo o isolamento social e até a próxima aula.